Irmãos, a paz, a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem estiver controlando o som pode baixar um pouco. Que daqui um pouco eu começo a me empolgar com a minha voz aqui, vai ficar mais alta. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus oramos, para que Tu sopre mais uma vez sobre as Sagradas Escrituras. Guia-nos a toda a verdade das Escrituras e revela-nos. Faça com que a Tua palavra, que é Espírito e vida, habite ricamente em nossos corações. Que possamos acolhê-la dentro de nós, misturada com a fé, para que a nossa vida seja afetada, transformada, Senhor. Senhor, nos assentamos aos Teus pés. Abrimos o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvir a Ti. Queremos ser como aquela mulher do livro de Cantares. Queremos ser atraídos por Ti mesmo. E queremos nos levantar com os nossos corações cheios de amor e correr após o Senhor. Senhor, hoje queremos meditar juntos na Tua palavra, mas o nosso propósito é encontrar a Ti. Obrigado, Papai Celestial, por compartilhar Teu Filho conosco, por nos dar tudo em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome pelos séculos dos séculos. Estamos também, Senhor, transbordando de toda alegria por aquilo que acabamos de cantar. Estamos reunidos no Teu nome. Tu estás aqui no nosso meio. É tudo o que precisamos. Do Senhor, da Sua presença, da manifestação da Sua vida. Que assim seja, Senhor, sobre todos nós. Amém. Amados irmãos, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez em nome do Senhor. É uma grande alegria quando nos reunimos diante do Senhor e da Sua palavra. Os irmãos têm essa alegria no coração? Temos que ter, irmãos. É um grande privilégio, porque estamos aqui diante do nosso Senhor, aquele que nos ama profundamente de uma forma completa. É um privilégio. Onde estaríamos nós sobre esta terra, em qualquer outro lugar? O que ganharíamos? Como é privilégio termos sido salvos pelo Senhor e todos nós juntos poder louvá-lo de todo o nosso coração. Amém? Para os irmãos que não estiveram aqui ontem, quando demos o início, vou repetir poucas coisas do que falamos ontem no final, para que esses irmãos e irmãs possam ter um pouco do contexto do que já começamos a compartilhar ontem. Amém? Estamos compartilhando sobre a Igreja do Senhor. E ontem começamos a ver como o Senhor nos orienta a seguir as pegadas do rebanho. Mas lembre-se, não é seguir as pegadas do rebanho porque queremos seguir as pegadas do rebanho, mas porque através dessas pegadas podemos encontrar o nosso Senhor, a quem amamos. Então o nosso propósito é esse. Amém, amados irmãos? Citamos ontem que 4 igrejas são citadas no livro de Atos. A igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia, a igreja em Corinto e a igreja em Éfeso. Por causa do nosso tempo, nós vamos apenas ver a igreja em Jerusalém. Já estamos vendo na realidade, né? Mas vamos ver apenas isso, por causa do nosso tempo nesses dias. Esperamos, irmãos, que, então, ao darmos início hoje, compartilhar no livro de Atos,
Nós não queremos colocar nossa atenção nos fatos históricos deste livro. Esperamos que através da história e das condições da igreja em Jerusalém, possamos encontrar as pegadas do rebanho. Lembre-se que o nosso propósito é o quê? Encontrar o nosso pastor, o nosso Senhor, o próprio Senhor, através dessas pegadas. Esperamos também hoje poder aprender algo diante do Senhor, através das pegadas deixadas para trás da igreja em Jerusalém. Que o Senhor nos ajude. Vimos ontem também o texto de Romanos 15, versículo 4, que diz: porquanto tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Também é importante recordar do que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, que estas coisas que foram registradas no passado são as admoestações para nós que vivemos hoje nos tempos do fim. A palavra admoestação desse versículo tem dois significados. Um deles é encorajamento. O outro significado é advertência. Então, através das pegadas da igreja de Jerusalém, registrada no livro de Atos, por um lado, nós somos encorajados. Sabemos como agir, como proceder, como andar sobre esta terra. Por outro lado, somos advertidos. O que isso significa? Se as nossas pegadas hoje, o nosso andar hoje estiver indo por uma direção errada, como voltar para o caminho certo? O Senhor nos ama muito. O Senhor sempre está nos chamando para Ele mesmo. Amém, irmãos? Então agora eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Atos. Vamos dar início então no livro de Atos. Capítulo 1, versículo 12 a 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, à distância da jornada de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Capítulo 2 de Atos, versículo 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Versículo 42 deste mesmo capítulo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E também o versículo 1 do capítulo 1. Capítulo 1 de Atos, versículo 1. Escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Amados irmãos, que livro maravilhoso! O livro de Atos foi escrito por Lucas, por volta do ano 61, de Roma, quando ele estava preso.
Ele diz: escrevi o primeiro tratado ao Teófilo. Teófilo aqui nós podemos ver de duas formas, que realmente era um amigo de Lucas, uma pessoa que se chamava Teófilo, que era amigo, e ele escreveu a este amigo. O nome Teófilo significa amigo de Deus ou amigos de Deus. Também pode ser um nome fictício, que ele está escrevendo aqueles que amam ao Senhor, que são amigos de Deus, que são verdadeiramente discípulos. Ele, certamente, nesses dois casos, esta é uma palavra para nós hoje. Amém, irmãos? Quando ele diz no livro de Atos que ele escreveu o primeiro tratado ou o primeiro livro, ele está se referindo ao Evangelho segundo Lucas. Neste Evangelho segundo Lucas, ele então tem em seu coração a ênfase de escrever e revelar que aquele Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, também é o Filho do homem. Por isso, nesse Evangelho de Lucas, nós temos uma genealogia humana de Jesus, que começa de Cristo e vai até Adão. É o único lugar dos evangelhos, é somente neste evangelho que encontramos esta genealogia desta forma, porque Lucas, em seu coração, quer revelar Cristo como Filho do homem, verdadeiramente um homem, aquele verbo que estava com Deus, que era Deus, mas que se fez carne e habitou entre nós. Então, neste livro, ele vai falar deste homem perfeito, santo, o santo de Deus, mas perfeitamente homem, 100% homem, sujeito a todas as tentações como cada um de nós, mas ele é um homem perfeito, um varão perfeito. Em tudo foi tentado, como diz as Sagradas Escrituras, mas sem pecado. Como um homem, ele agora crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Aos 30 anos, quando ele foi batizado nas águas, o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre este homem. E uma voz disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Imediatamente, agora o Espírito Santo, neste homem, o conduz ao deserto, para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Ele venceu todas as tentações pelo poder do Espírito Santo nele. Um homem cheio do Espírito Santo, um santo, cheio do Espírito Santo, irmãos. O ministério de Cristo, nenhum dia do seu serviço foi sem o poder do Espírito Santo, irmãos. Por isso ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para todo o seu serviço sobre a terra. Amém, irmãos? Após o término desse ministério, do seu serviço, o Espírito conduz para Jerusalém, para ele consumar a obra de redenção. Como diz em Lucas, que via-se a intrepidez no seu rosto dele ir a Jerusalém e morrer. Um homem tomou aquela cruz em nosso lugar. Um homem que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, irmãos. Por isso, a morte não pôde retê-lo. Por isso, a sua alma não foi deixada na corrupção, porque ele é a vida. A vida. Como homem, nenhum dos seus pensamentos foi contaminado. Como homem, nenhum dos seus sentimentos o pecado tocou. Nada do pecado tocou em sua vida. Como o homem venceu todas as coisas. Como o homem, ele venceu o diabo, principados e potestades. Como o homem venceu a morte. Como o homem venceu o pecado. Como o homem, ele venceu todas as coisas, irmãos.
foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, e do Monte das Oliveiras ascendeu aos céus. E o homem se assentou no trono, à destra de Deus Todo-Poderoso. Agora, este homem que venceu todas as coisas e que abriu um novo e vivo caminho, está conduzindo milhares e milhares de homens, de filhos de Deus, para o Pai. De todas as tribos, língua, povos e nações. Porque agora, irmãos, que alegria! Nunca antes um homem se assentou nas alturas. Agora tem um homem glorificado que se assentou à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. É isso que Lucas está nos revelando, irmãos, para o seu amigo Teófilo ou para os amigos de Deus. Amém, irmãos? Então voltamos a Atos. Agora ele está escrevendo o segundo livro. Então ele está dizendo o encargo do seu coração. O que ele está dizendo? Que ele vai continuar escrevendo tudo que Jesus começou não somente a fazer, mas também a ensinar. Agora é o Espírito Santo, irmãos, na igreja. Todos os feitos e ensinos de Cristo estão continuando através do Espírito Santo na sua igreja. Na sua Bíblia, o nome desse livro está escrito Atos dos Apóstolos. Na verdade, são os atos do Espírito Santo. São os atos do Espírito Santo na igreja. São os atos do Espírito Santo através da igreja, irmãos. São os atos do Espírito Santo através de cada um de nós, de tudo que Jesus começou a fazer e também a ensinar. Assim como ele curou enfermos, a sua igreja precisa curar enfermos. Assim como ele ensinou todos os ensinamentos, a sua igreja agora cheia do Espírito Santo continua falando o que ele falou. E não somente isso, o Espírito Santo em nós, ele nos fará lembrar de tudo que o nosso Senhor e Mestre falou, porque nós não podemos falar diferente dele, irmãos. Na realidade, o livro de Atos é o livro do Espírito Santo na sua igreja. Amém, irmãos? Não é maravilhoso? O Espírito Santo habita em você, habita em nós. Então, a primeira coisa que queremos ver neste livro, antes de encontrar qualquer pegada da igreja em Jerusalém, as marcas que a igreja em Jerusalém deixou para trás, para nos ensinar, eu desejo ver a obra do Espírito Santo neste livro. Vamos ver a obra do Espírito Santo, porque este é o livro do Espírito Santo, irmãos. Os ensinamentos do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor por isto. Lembra que o Senhor Jesus, antes de morrer, ele fez uma promessa: eu não vou deixar vocês órfãos. É conveniente que eu vá para o Pai, mas enviarei um outro Consolador para estar com vocês, para habitar em vocês. O Senhor é amoroso conosco e nós não estamos sozinhos, irmãos. Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Então, como nós queremos ver a obra do Espírito Santo, precisamos lembrar que quando o nosso Senhor Jesus estava na terra, quando ele estava em Cesareia de Filipos, ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Seus discípulos responderam ao nosso Senhor o que eles haviam ouvido das pessoas. Mas o nosso Senhor não ficou satisfeito com a resposta deles. Então perguntou a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro. Pedro é uma pequena pedra. E ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor disse:
eu edificarei a minha igreja. Em outras palavras, meus irmãos, quando o Senhor disse aquilo, ele não estava edificando a sua igreja. Quando ele esteve na terra, ele ainda não estava edificando a sua igreja, mas o seu desejo é edificar a sua igreja. Toda a sua obra é para edificar a sua igreja, mas quando ele esteve na terra, ele não a edificou. Por quê? Porque sua obra não tinha sido consumada. Ele tinha que ir para o Calvário. Ele tinha que ser crucificado. Ele tinha que consumar a obra de redenção. De acordo com a obra de redenção, a igreja pode ser edificada. De acordo com a história, então, irmãos, quando foi o início da igreja na terra? Foi no dia de Pentecostes. Quando consumou a redenção, quando ele ressuscitou, irmãos, quando ele apareceu aos discípulos por 40 dias, ele ascendeu do Monte das Oliveiras. Quando ele subiu aos céus, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós cantamos isso hoje, não cantamos? De acordo com Atos 2,36, que diz assim: saiba, pois, com certeza, ó toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Louvado seja o Senhor, irmãos. Em Salmos 133, 2 é dito assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes. Ah, amados irmãos, quando o nosso Senhor Jesus subiu aos céus, Deus ungiu ele e o fez rei para ser Senhor e Cristo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi enviado dos céus para a terra. Estavam ali 120 discípulos. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus tinha mais do que 120 discípulos quando ele esteve na terra. Por exemplo, em João capítulo 6, nós somos informados que alguns de seus discípulos o deixaram. Após terem ouvido estas palavras: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Assim eles o deixaram, porque disseram que isto era muito difícil de ter ouvido. Quando o nosso Senhor ressuscitou, ele apareceu aos discípulos. A Bíblia nos diz que certa vez ele apareceu para 500 discípulos. Mas lembre-se, no cenáculo em Jerusalém tinha apenas 120. E entre estes 120 estavam ali os 11 apóstolos. Havia ali algumas mulheres, como nós lemos. Sabemos que estas mulheres seguiram o Senhor. Sabia, irmãos? Elas usaram o próprio dinheiro delas para servir o Senhor e os seus discípulos. Não é maravilhoso, irmãos? Estava ali também Maria Madalena, Joana, mãe de João e de Tiago. E havia outras mulheres que seguiram o Senhor quando ele esteve na terra. Quero dizer algo delas. Estas mulheres eram realmente fiéis ao Senhor. Nós sabemos também que quando o nosso Senhor Jesus tomou a sua cruz no caminho do Calvário, muitas mulheres o seguiam chorando. Sabemos também que quando o nosso Senhor Jesus foi crucificado, para nossa vergonha, irmãos, muitos de seus discípulos simplesmente desapareceram, deram no pé. Mas estas mulheres, se você ler com atenção, elas estavam ali ao pé da cruz, com o Senhor, ao pé da cruz. Amados irmãos, estavam ali 120
irmãos reunidos naquele cenáculo. Eles permaneceram por 10 dias em Jerusalém, de acordo com a ordem do Senhor. Eles estavam esperando pelo Espírito Santo. Durante aqueles dias, eles perseveravam unanimemente em oração. Unanimemente em oração. Mas no dia de Pentecostes, subitamente veio um grande som. De acordo com a língua original, a descrição daquele som é como uma pessoa que tem uma muito firme e profunda respiração. De acordo com aquela muito firme e profunda respiração, encheu aquela casa. Línguas de fogo caíram sobre a cabeça de todos eles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, em línguas de outros países, irmãos. Este é o dia em que a igreja nasceu na terra. Sabemos que muitas pessoas, ao lerem o 2º capítulo do livro de Atos, elas são atraídas pelo som e pelo sinal. Elas somente se atêm ao som e ao sinal destas línguas de fogo. Elas pensam que isto é o Pentecostes. Hoje ainda existem pessoas que buscam por este som e por estes sinais. Mas isto é apenas algo tangencial, irmãos. Então, de fato, vamos fazer 2 perguntas. O que é o Pentecostes? Ou, o que o Espírito Santo fez no dia de Pentecostes? Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, nos responde. Eles foram batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos, diz 1 Coríntios, beberam do mesmo Espírito. Este é o verdadeiro significado de Pentecostes. Amém, irmãos? No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, o Espírito mostra que Deus estabeleceu o nosso Senhor Jesus para ser o Cristo e Senhor. Ele é agora o cabeça. Ele tem um corpo místico sobre a terra. Em um Espírito, eles foram batizados em um corpo. Eram 120 discípulos, podia ter sido os melhores de todos os discípulos, mas eles eram 120 indivíduos, irmãos. Como se fosse uma congregação de 120 membros. Mas no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, eles foram batizados em um corpo, irmãos. Não havia mais 120 indivíduos, havia agora 120 membros deste único corpo. Este é o rebanho. Eles não são somente ovelhas individuais. Pode ser que são as 120 lá no cenáculo fossem as ovelhas mais gordas, as mais belas ovelhas, mas agora eles são um rebanho. Agora eles são um corpo e o Senhor é o seu cabeça e o Senhor é o seu chefe. Um pastor, um rebanho, irmãos. Isto é o que aconteceu no dia de Pentecostes sobre a terra. Esta é a obra do Espírito Santo, irmãos. Isto é os céus descer sobre a terra. Aqui nós vemos um rebanho de ovelhas. Aqui nós vemos o corpo de Cristo nascendo. E este corpo de Cristo é a igreja em Jerusalém. No dia de Pentecostes, irmãos,
3.000 foram salvos. Eles não somente nasceram de novo, eles foram batizados em um espírito, batizados em um corpo. Esta é o início da igreja sobre a terra. Hoje, não estamos compartilhando sobre história, irmãos. Não estamos. Através das pegadas da igreja em Jerusalém, que deixou para trás, nós queremos encontrar o nosso Senhor. Este é o verdadeiro significado de Pentecostes. Esta é a verdadeira obra do Espírito Santo naquele dia, irmãos. Não somos mais pessoas convertidas individualmente. Agora nós somos um rebanho. Nós somos um corpo. Embora muitos membros, sobre todas as gerações, sobre toda a terra, mas o Espírito Santo fez esta obra. Somos um só em Cristo Jesus. Amém, amados irmãos? Essa é a obra do Espírito Santo. Por isso era importante, antes de identificar qualquer pegada da igreja em Jerusalém, entender a obra do Espírito Santo, entender o que aconteceu no dia de Pentecostes, saber que isso é uma coisa eterna e maravilhosa que o Senhor fez por nós. Então, irmãos, a primeira pegada que queremos ver da igreja em Jerusalém, ou a primeira lição, é como a igreja em Jerusalém começou. Primeiro veremos que a igreja em Jerusalém nasceu. Ela não foi organizada. Justamente como cada um de nós nascemos de novo. Hoje, nós sabemos que precisamos nascer de novo. Amém? Nós não podemos dizer, porque eu nasci em uma família cristã, ou vou a uma escola cristã, ou trabalho em uma organização religiosa, ou porque eu nasci em um país cristão, então eu sou um cristão. Sabemos que isto não é verdade. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus disse: é necessário nascer de novo. Se o Senhor Jesus disse a Nicodemos: vos é necessário nascer de novo, então todos nesta terra têm que nascer de novo. Porque Nicodemos, ele já era um homem idoso. Ele era um rabi de Israel. Ele era um homem muito estudado, uma pessoa muito moral. Nicodemos também ele tinha um pouco de entendimento espiritual. Ele estava pronto para reconhecer que o nosso Senhor Jesus, embora nunca tenha ido a uma escola rabínica, ele era, na verdade, um rabi vindo do céu. Ele disse isso. Nicodemos, ele quis se humilhar. Ele veio ao Senhor de noite para perguntar, e o Senhor respondeu a ele: vos é necessário nascer de novo. Irmãos amados, assim eu creio, sobre esta terra, todas as pessoas precisam nascer de novo. Se quisermos entrar no reino de Deus, precisamos nascer de novo. Então, uma pergunta: o que é ser nascido de novo? Ser nascido de novo é ser nascido do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse em João 3,6: aquilo que é nascido da carne é carne, aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Se você é nascido do Espírito Santo, então o seu espírito foi vivificado. Isto é verdade individualmente, mas também é verdade para o corpo. Quando somos ovelhas, precisamos ser nascidos de novo. Nós queremos ser este rebanho do Senhor, mas temos que entender que também precisamos nascer de novo. Amém, irmãos? E o Senhor nos batizou no seu espírito, ele nos batizou no seu corpo. Amados irmãos,
agradecemos e louvamos ao Senhor pelo dia em que nascemos de novo. Amém? Neste dia, o Espírito Santo fez pelo menos duas coisas em cada um de nós. Por um lado, nascemos de novo no interior, através do Espírito Santo. Por outro lado, irmãos, fomos batizados em um Espírito, neste único corpo. Não foi isso que aconteceu? Não foi isso que nós vemos da obra do Espírito Santo? Amém, irmãos? Está claro isso aos irmãos? Irmãos, agora nós já fomos batizados no Espírito Santo. Nós já fomos batizados no seu corpo. Penso que isso pode ser facilmente provado. Veja só, irmãos. No minuto em que você foi salvo, o Espírito Santo e o seu próprio Espírito provam juntos que você é um filho de Deus. Então você pode clamar, Abba, Pai. Que significa papaizinho. Isso está em Romanos capítulo 8. No minuto em que você crê no Senhor, quando você vê uma pessoa que também crê no Senhor, há uma íntima conexão entre você e a pessoa. Você sente que estão relacionados. Este relacionamento, ele é até mais profundo do que o nosso relacionamento natural, na carne e sangue. Então você pergunta à pessoa, onde você se reúne? Em qual denominação? Qual a sua interpretação da palavra de Deus sobre este assunto, aquele assunto? E assim a conversa vai. Mas, independentemente dessas coisas, irmãos, somos nós um? Estamos nós em um rebanho? Estamos em um mesmo corpo? Porque o Espírito Santo já nos batizou neste corpo. Nós já recebemos o batismo do Espírito Santo, irmãos. Por isso, nós somos um rebanho. Senão, não seríamos um rebanho. Assim, você vê que a igreja não pode ser organizada. Ela pode somente nascer. Se ela fosse uma organização, você podia se juntar a ela, mas também poderia deixá-la. Mas se você nasceu nela, nunca poderá sair dela. Esta é a primeira lição que queremos ver, que a igreja nasce. Ela não é organizada. De fato, irmãos, quando aqueles 120 estavam reunidos no cenáculo, orando, Pedro se levantou com os 11 e disse, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo este tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando pelo batismo de João até o dia de hoje, um deles, que o Senhor foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Estas palavras de Pedro eram uma preparação. Isto não é organização. Isto não é organizar aqueles 120 em uma assim chamada igreja. Eles não tinham nenhuma organização de forma alguma. Eles estavam esperando pelo Espírito Santo para os apresentar como um corpo, de acordo com a ordem do Senhor, irmãos. De acordo com a ordem do Senhor. Amém, irmãos? Esta é a pegada do rebanho, irmãos. Esta é a pegada do rebanho. Hoje, nós não estamos compartilhando nenhuma história. Esta é a obra do Espírito Santo, meus amados irmãos. Esta é a primeira lição que queremos aprender. Que a igreja, ela nasce. Ela não é
organizada. Os irmãos creem assim? Isso é o que nós lemos nesses textos. Amém? A segunda lição, irmãos, deixa eu só falar algo antes. Quando nós cremos nisso, através destas pegadas da igreja em Jerusalém, nós podemos encontrar o nosso amado Senhor. A segunda lição que queremos ver é que para que haja nascimento, tem que haver dor. Sem dor de parto, não haverá nascimento. Amém? Nós não podemos simplesmente coletar pessoas, ajuntar pessoas em algum lugar e então proclamar: agora temos uma igreja, sem passar pelo trabalho de parto. Isso não existe, irmãos. Nós sabemos que quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, Deus tratou um problema. Melhor, o templo, naquele tempo, ele foi destruído totalmente. Como consequência deles serem levados cativos para a Babilônia, Deus tratou um problema de adoração a ídolos no meio do seu povo, através daquela nação, que era, na verdade, uma nação idólatra. Parece uma ironia, não é verdade? Agora, olha só, quando eles estavam lá na Babilônia, eles não queriam adorar ídolos. Se você ler e meditar, vai entender. Eles adoravam ao Senhor e louvavam ao Senhor na Babilônia. Mas agora eles não tinham mais o templo. Isso é uma invenção engenhosa dos homens. Assim, eu quero dizer o seguinte: se você tiver 10 homens judeus com algum tempo para prestar atenção nas coisas religiosas, eles podem justamente organizar uma sinagoga. É muito conveniente, não é mesmo? Mas, se você tiver outros 9 homens que pensam como você pensa, você pode organizar uma sinagoga. Mas se você não gostar dessa sinagoga, você pode procurar por outros 9 homens para fazer outra sinagoga. Não é interessante? Você pode fazer isso com a sinagoga, mas jamais poderá fazer com a igreja de Deus. A igreja não pode nascer sem passar pelo trabalho de parto. A igreja só pode nascer na terra porque o nosso Deus passou pelo trabalho de parto. O Senhor Jesus derramou o seu sangue, irmãos. Seu corpo foi partido. Ele foi abandonado pelo Pai naquela cruz. Ele provou o sofrimento dos infernos por nós naquela cruz. Naquela cruz, ele morreu. Os soldados usaram a lança para ferirem o seu lado. Então saiu sangue e água. O sangue é para a redenção do pecado. A água nos deu nova vida. Irmãos, este é o trabalho de parto. Por isso há material para a igreja ser edificada. Amados irmãos, em Isaías 53 diz que por causa dessa dor de parto pela qual ele passou, quando ele viu os seus descendentes, o seu coração ficou satisfeito. Amados irmãos, nós temos que louvar e agradecer ao Senhor pela dor de parto que ele passou por nós. Por isso eu e você estamos aqui hoje. E hoje, assim como ele ficou satisfeito, que nós também possamos ficar satisfeitos com a obra que ele realizou, irmãos. Alegra-te, como diz a Bíblia, tem que haver em nós uma grande alegria da salvação. Mas não somente o nosso Senhor Jesus passou pela dor de parto.
O nosso Papai Celestial também passou pela dor. Assim você vê que naquele dia, ao meio-dia, céus e terra se escureceram. É como se o nosso Papai Celestial cobrisse os seus próprios olhos, porque ele não podia ver, ele não podia ouvir o sofrimento e a morte de seu próprio filho, irmãos. Esta é a dor de parto, irmãos. Irmãos, ele feriu o seu próprio filho, mas ao mesmo tempo o seu coração foi partido. Esta é a dor de parto do Pai. Naquele dia, meus irmãos, não houve somente a dor do Pai, houve também a dor do Espírito Santo. Lembra-se? Naquele dia houve uma forte respiração, como uma profunda e sofrida respiração de uma mulher em trabalho de parto. Disto nasceu a igreja. É por isso que ela é preciosa aos olhos do Senhor, irmãos. É por isso que nós encontramos aquela expressão tão linda no livro de Cantares. Ela é a mulher mais formosa entre todas as mulheres. Ela é a menina dos olhos do Senhor. Porque foi pago um alto preço, irmãos. Irmãos, já vou continuar, mas deixa eu falar algo aqui, neste ponto. Olha ao seu irmão e à sua irmã. Você precisa entender que foi pago um alto preço por ele. E ele é muito precioso aos olhos do Senhor. E nós não podemos machucar. Nós não podemos ferir. Nós não podemos causar separação, divisão. O nosso Deus passou pela dor de parto para que nós fôssemos um. Para que estivéssemos aqui hoje, meus amados irmãos. Mas não somente isto. Vemos também, irmãos, que Deus quer que aqueles que lhe pertencem passem pela dor com Ele. Amém? Desta forma, aqueles 120 estavam ali no templo orando, com um só coração, e eles também tinham um só sentimento, orando com um coração com o Senhor. Eles também passaram pela dor de parto durante 10 dias. Então veio o dia de Pentecostes. Amados irmãos, onde quer que a igreja nasça, sempre haverá um grupo de pessoas que passa pela dor de parto. Sempre haverá, irmãos. A igreja surgiu de dores de parto, irmãos. Irmãos, nós não podemos apenas juntar as pessoas, o povo de Deus, e organizar a igreja. Isto não é possível. O nosso Deus passou pela dor de parto. Nós que queremos ser um só coração com o Senhor, a menos que passemos pela dor de parto, a igreja não nascerá. Em qualquer lugar desta terra hoje. Os irmãos entendem isso? Os irmãos dizem amém a isto? Não poderá nascer, irmãos. Irmãos, nós que queremos ter um só coração com o Senhor, precisamos também passar com Ele pela dor de parto, irmãos. O nosso Deus passou pela dor de parto. Um grupo de pessoas passa pela dor de parto. Então a igreja surge. Irmãos, nós não podemos tomar a igreja de Deus como algo muito fácil. Ela surgiu de dores. Ela nasceu através de dores de parto do Pai, do Filho, do Espírito Santo e daqueles 120 que tinham o mesmo coração com o Senhor. Em
Então, quando nós passamos com ele por essa dor de parto, a igreja surge, irmãos. E é isto que é extremamente precioso aos olhos do Senhor. Algumas vezes eu escuto algumas pessoas dizerem: eu quero ir para ali, eu quero ir para acolá, para estabelecer a igreja de Deus. Ah, irmãos, quando ouvimos isso, o nosso coração tem que doer. O que está sendo estabelecido não é a igreja de Deus. Se fosse a igreja de Deus, onde estariam as pegadas do rebanho? Sem passar pelo trabalho de parto, pela dor de parto, isto não pode acontecer. Esta é a segunda lição que nós queremos ver neste livro, que queremos aprender. Amém, irmãos? A primeira lição: a igreja não pode ser organizada. Ela pode somente nascer. Para que haja nascimento, tem que haver dor de parto. Tem que haver dor de parto. Irmãos, vamos em frente. Tem bastante coisa. Os irmãos estão firmes aí na cadeira? Podemos seguir? Tem bastante coisas ainda. Irmãos, há uma terceira lição. Naquele tempo, a igreja em Jerusalém começou com 120. Nós podemos dizer que os 120 eram cristãos muito maduros. Por quê? Porque eles estiveram seguindo o Senhor por 3 anos. Eles viram a morte, o sepultamento, ressurreição, ascensão do Senhor. De fato, eles eram cristãos muito maduros. Amém? Mas naquele dia, no dia de Pentecostes, 3.000 foram salvos. E esses 3.000 agora eram bebês. Eram bebês. Agora, imediatamente, na igreja em Jerusalém, havia cristãos maduros e muitos bebês. Muitos bebês. 3.000 de uma vez só. Mas é exatamente isto que constitui uma família. Uma família, irmãos, não é sempre exclusivamente de pessoas velhas. Se fosse assim, ela seria como um lar convalescente, de idosos. Uma família não é apenas cheia de pessoas jovens. Os jovens são fortes, competitivos. Se fosse assim, ela seria como uma zona de guerra. Uma família não é apenas cheia de crianças pequenas. Se fosse desta forma, seria como um jardim de infância. Em uma família, existe cristãos maduros e existe aqueles que precisam crescer. Não é verdade, irmãos? Assim você vê que no começo da igreja em Jerusalém, esta era a condição deles. O que desejamos é isto. Vamos dizer assim: se eu vou organizar uma igreja, eu quero que todos sejam iguais a mim. Isto é muito conveniente, não é mesmo, irmãos? A gente pode achar isso engraçado, mas muitas vezes nós nos comportamos assim. Nós queremos que as pessoas pensem como nós. Nós queremos que todos falam como nós falamos, que todos servem como nós servimos, que fazem as coisas como eu faço. Os irmãos, eu estou falando alguma coisa distante de vocês que vocês não conhecem? Às vezes nós não percebemos, mas dentro de nós é como cremos e como agimos, como pensamos. Veja bem, irmãos, se existem muitas crianças, é claro que vai existir muito barulho, mas lembre-se, nós somos o rebanho do Senhor. Em um rebanho existem ovelhas velhas e ovelhas novas, mas elas estão todas juntas. Amém?
sempre estão todas juntas, porque elas são um rebanho. O que elas fazem quando se reúnem? Se você perguntar para a igreja em Jerusalém, a seguinte pergunta: como é que é o dia de vocês aí em Jerusalém? Há um versículo que representa essa resposta, aquele que nós lemos, o versículo 42 do livro de Atos. E eles vão responder assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Lembre-se que agora havia 3.120 pessoas na igreja em Jerusalém. Havia 120 maduros e 3.000 bebês. Mas eles estavam todos juntos e continuavam a obedecer à doutrina e à comunhão dos apóstolos, partindo o pão e orando. Esta é a vida do rebanho. Esta é a vida do rebanho, irmãos. A terceira lição que queremos aprender aqui é que a igreja é verdadeiramente, aos olhos do Senhor, uma família. Neste rebanho, irmãos, este rebanho, ele é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma família. Esta família é a família de Deus. Nesta família existem as orações. Nesta família eles compartilham o pão, celebram a ceia do Senhor. Nesta família, eles perseveram na comunhão. Nesta família, há uma doutrina. Então, o que é a doutrina dos apóstolos, irmãos? Se você ler na Bíblia, doutrina está no singular, apóstolos no plural. Existem 12 apóstolos, mas há somente uma doutrina. Não é que Pedro tem a sua doutrina, não é que João tem a sua doutrina. Não é assim. Eles têm somente uma doutrina. Por quê? Você se lembra o que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 28? Ele disse assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim, nós vemos que os apóstolos ensinaram o que o Senhor Jesus havia ensinado a eles. Se nós lermos, irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Assim você vê novamente, os apóstolos não têm doutrina, eles tomam o que recebem do Senhor e nos ensinam. Em João 14, o nosso Senhor Jesus disse: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho dito. Assim você vê que mesmo os apóstolos, eles não possuem suas próprias doutrinas. Eles ensinam com a doutrina do Senhor. Irmãos, há somente uma doutrina. E todos nós obedecemos esta doutrina. Amém? Deixa eu falar alguma coisa mais sobre este ponto. Mas nós vamos olhar para o nosso Senhor Jesus nesse ponto, como modelo. Você sabe que em João, capítulo 1, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 14 ele diz: e este verbo se fez carne. Quando o nosso Senhor Jesus se encarnou e andou entre nós, ele disse algo muito maravilhoso, irmãos. Ele diz assim: todas as palavras que eu vos falo, eu ouvi de meu Pai. Toda obra que eu faço, eu vi o meu Pai fazer. Amados irmãos,
O nosso Senhor. Ele é a palavra viva que estava escondido no seio do Pai. Ele que é o verbo vivo. Ele não falou por si próprio. Ele não tinha o seu próprio ensino. Tudo que ele ensinou, conforme o seu próprio testemunho, ele ouviu do Pai primeiro. Era o verbo vivo andando entre nós. Amados irmãos, a minha pergunta é o seguinte: o que nós ensinamos aos outros? Nós temos o nosso próprio ensino? Nós temos as nossas próprias palavras? Nós ensinamos a nossa própria doutrina? Nós ensinamos a nossa própria opinião, irmãos? Não, amados. Temos que nos humilhar diante do Senhor. Nós temos que ensinar o que o Senhor nos ensinou. Nós temos que obedecer e falar o que Ele disse. É assim que é na família de Deus. As pessoas não precisam da minha opinião, nem das minhas palavras. Elas precisam das palavras do nosso Senhor, que são espírito e vida. Como disse Pedro, para onde iremos? Tem algum lugar que podemos ir, descobrir alguma palavra, algum ensino interessante? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ah, amados irmãos, que isso traga temor em nossos corações. Não podemos andar diferente do que estamos vendo no livro de Atos. Há também uma comunhão. Aqui nós vemos comunhão dos apóstolos. Mais uma vez, comunhão está no singular, apóstolos no plural. Há somente uma comunhão. Não é que Pedro tem a sua comunhão. Veja só, amados irmãos, os coríntios disseram, eu sou de Pedro. Pedro disse, mas eu não tenho uma comunhão. Alguns deles lá disseram, eu sou de Paulo. Paulo disse, eu morri por vós, porque eu não tenho uma comunhão. Amados irmãos, há somente uma comunhão. Qual é? É aquela que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, de acordo com a língua original, todos nós somos chamados à comunhão do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 João é dito através do apóstolo João, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ah, irmãos, assim nós vemos, a comunhão dos apóstolos é a comunhão do Senhor. Agradecemos e louvamos ao Senhor, porque não temos apenas a doutrina do Senhor, estamos todos nós na comunhão do Senhor, irmãos. Há somente uma comunhão, irmãos. Agora, irmãos, nós temos que usar de diligência para preservar a unidade do Espírito. Todos nós, sem exceção. Esta é a comunhão que nos dá alegria e satisfação. Deixa eu falar uma coisa aqui que nós precisamos guardar nos nossos corações. Todo aquele que o Senhor recebe, nós temos que receber também. O Senhor nunca rejeita ninguém, mas nós rejeitamos. Nós mantemos as pessoas distantes. Esta não é a comunhão do Senhor. A comunhão dos apóstolos, que é a comunhão do Senhor, o Senhor recebe todos. E nós também temos que receber, irmãos. Amada Igreja do Senhor, como expressamos a doutrina e a comunhão dos apóstolos? Pelo partir do pão e pelas orações. O partir do pão é muito importante. Hoje, alguns tomam o partir do pão como um ritual. Mas bem no começo, isso foi nos dado para que pudéssemos lembrar do nosso Senhor.
Quando lembramos do nosso Senhor, temos comunhão com o seu sangue, que é o cálice. Temos comunhão com o seu corpo, que é o pão. Embora sejamos muitos, irmãos, há só um pão, há só um corpo. Amém, irmãos? Nós precisamos partir o pão, ter o desejo de celebrar a ceia do Senhor, sempre que pudermos. Antes de avançarmos, quero falar algo mais sobre isso. Não existe uma só forma. A forma é que nós precisamos partir o pão, como nós estamos vendo no livro de Atos. Algo diz que ali o partir do pão era diariamente. Você, quando recebe uma família na sua casa, vocês vão ter comunhão. Ali é um momento bom para celebrar a ceia, para partir o pão. Não precisa ser só nesse local público. Parece que é mais solene, não é verdade? Mas o partir do pão é sempre, irmãos, quando a igreja está junto. Se tem 6 irmãos numa casa tendo comunhão, partem o pão. Lembre-se do Senhor, tenha comunhão com o sangue dele, tenha comunhão com o corpo dele. Isso foi nos dado para que pudéssemos celebrar, experimentar e fazer isso, irmãos. Lembrar da pessoa e da obra do Senhor. Tem algum lugar especial para isso? Em qualquer lugar quando estamos juntos. Amém? E as orações, irmãos? As orações não é somente individual, como o nosso Senhor Jesus ensinou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai que vem em secreto, vai te responder. Louvado seja o Senhor por este ensinamento. Mas a oração também é a oração da igreja. Estamos juntos em concordância, orando em um só coração, irmãos. Desta forma, a doutrina e a comunhão dos apóstolos é expressa, irmãos. Hoje, entre os filhos de Deus, penso que essas duas últimas coisas é negligenciada muitas vezes. Negligenciamos o partir do pão e negligenciamos a oração. Quando isso ocorre, nós não encontramos as pegadas do rebanho. Não é de se admirar que não encontremos o nosso Senhor. Estas são as pegadas do rebanho, e nós deveríamos seguir estas pegadas, conforme o livro de Atos. Conforme o livro de Atos, irmãos. Amém, irmãos? Vamos em frente. Podemos ir um pouco mais? Sim ou não? Os irmãos estão firmes aí? Levanta um pouquinho então, dá uma esticadinha para a gente ir um pouquinho mais. Estica bem, alonga, e, ó lá, igual a Larissa lá, todos olham para a Larissa lá, olha lá, ela está fazendo certinha. Estica bem. Amém, irmãos? Sente então, vamos lá, vamos continuar mais um pouco. Irmãos, em quarto lugar, se lermos os capítulos 2 e o capítulo 4 do livro de Atos, nós vamos ver as condições destes crentes, daqueles irmãos lá. O Senhor acrescentava seus membros todos os dias. Amém? Naquele tempo, houve 3.000. Então houve outros 5.000. E o Senhor acrescentava diariamente. O que eles faziam quando se reuniam? Primeiro ponto, eles estavam juntos, irmãos, juntos.
Guarde esta palavra. Muitas vezes a gente não considera esta palavra relatada no livro de Atos. Eles estavam juntos todos os dias, debaixo do pórtico de Salomão também, publicamente, porque ali havia uma grande área e eles podiam se reunir. E também eles partiam o pão de casa em casa. Amém? Com alegria em seus corações e singeleza, eles estavam juntos, eles louvavam o Senhor, eles amavam uns aos outros. Ninguém dizia, isto é meu. Eles cuidavam uns dos outros. Eles amavam uns aos outros, irmãos. Esta é, de fato, uma família. Esta é, de fato, um rebanho cheio de harmonia. Eles amavam uns aos outros, irmãos, verdadeiramente. A quarta lição é esta. Não pode faltar amor no nosso meio. Mas não é qualquer amor. O Senhor disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu amei vocês. Não é como eu acho que devo amar, como eu quero amar. É como o Senhor nos amou, irmãos. Se você ler todo o capítulo 2, todo o capítulo 4, você vai ver que eles se amavam verdadeiramente. Verdadeiramente, irmãos. Irmãos, vamos fazer uma pergunta. Nós temos amado uns aos outros como o Senhor nos amou? Nós precisamos seguir essas pegadas para encontrar o nosso Senhor. Os irmãos acham que a igreja ama quando ela canta um cântico sobre amor? Hein, irmãos? Eu usei uma palavra intencionalmente. Eles cuidavam uns dos outros. Nós cuidamos uns dos outros. Você pode cuidar bem da sua filhinha, do seu filhinho, mas nós estamos cuidando uns dos outros? Amando na prática uns aos outros? Esta é a quarta lição. Amados irmãos, hoje nós estamos vivendo no início do século 21. Preste bem atenção. Penso que a sociedade de hoje, ela não é benéfica para a nossa atividade espiritual. Por quê? Estamos todos muito ocupados. Vou falar novamente bem devagar. Nós precisamos pensar sobre isso. Estamos todos muito ocupados. Mas você sabe, conforme nós lemos aí, que naquele tempo, na igreja em Jerusalém, eles se encontravam todos os dias. Embora eles tivessem suas circunstâncias especiais também. Mas não era aqueles 3.120, depois aqueles mais 5.000 que se reuniam todos os dias. Eles moravam distantes, espalhados, não tinha nem lugar para isso. Mas o que a Bíblia está nos dizendo? Aqueles que moram mais pertinho, eles se encontravam, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, partiam o pão. Às vezes eram 3 famílias. Oravam. Lá num bairro distante, imagine naquele tempo, 8 filhos, 10 filhos, 100 carros, 100 WhatsApp. Não dava para ir todo dia lá num lugar especial para todo mundo se reunir. Eles eram ocupados com agricultura, com coisas. Você consegue imaginar? Mas isso é uma verdade. A igreja vivia isso. Ela estava todos os dias reunida. Um pouco aqui, um pouco lá, um pouco lá, um pouco cá. Toda a igreja estavam juntos, irmãos. Os irmãos conseguem entender isso?
Hoje eu fui, como é o nome do lugar lá na Casa dos Dias? Lá no Gama. Ele disse que tem mais um irmão perto. Tão pertinho, tem que se reunir sempre. Estar juntos sempre. E aí, irmão, o que o Senhor Jesus te ensinou? É assim, eles vão partir o pão, a ceia do Senhor, vão orar, vão perseverar. Aqui um pouco ele vai dizer, irmão, essa semana está tão difícil. Vamos orar aqui, irmão. O Senhor vai dar um jeito nisso aí. Isso é igreja, irmãos. Isso é família. Não é obrigado todo dia sair lá de Gama e vir aqui. Mas onde estamos, temos que estar juntos. Amém? Com os mais próximos, temos que desejar uns aos outros, irmãos. Vou contar um testemunho do irmão Stephen Calg. Em 1942, o irmão Stephen Calg ele foi à Índia. Ali havia uma reunião. Eles se encontravam daquela forma, eles estavam se encontrando daquela forma por um ano. No princípio daquele encontro, eles tinham 2 reuniões por dia. Eles se reuniam antes de irem trabalhar e se reuniam depois de terem trabalhado. Parecido conosco, não é verdade? Isto aconteceu por todo um ano. E por causa disto, a palavra do Senhor veio a eles, irmãos. O irmão Steve Calg diz que quando você chegava no meio deles, sentia que eles tinham uma forte, uma sólida fundação no Senhor. Quando eles oravam juntos, irmãos, o irmão Steve Calg não podia acompanhar eles. Sabe por quê? Porque eles oravam assim, ó. Senhor, queres cumprir tua palavra de acordo com João 3,18? Senhor, queres cumprir tua vontade de acordo com Zacarias 12,3? O irmão Steve Calg ficou perdido no meio daquelas orações. Embora, como vocês sabem, o irmão Steve era também um estudioso da palavra de Deus. Mas ele não sabia o que eles estavam falando. Mas aquela igreja, aqueles irmãos na Índia, eles tinham uma sólida fundação no Senhor. Irmãos, vamos supor que hoje é domingo. Então nós sentimos que temos que ir para a reunião pública. Certo? É um bom sentimento. Mas a reunião de oração, não temos tempo. Não podemos ir. O que eu quero dizer é que nós temos que ver as pegadas da igreja de Jerusalém como as vemos no livro de Atos. Eu sei que não é somente eu, que os irmãos também têm isso que eu vou falar agora. Vocês não sentem que o dia do Senhor está próximo? O Espírito Santo não tem dado esse testemunho no teu interior, irmãos? Nós não podemos mais perder tempo, irmãos. Se você é um irmão, uma ovelha do Senhor, a quem o Senhor ama profundamente, e isso está acontecendo contigo, pare. Volte o teu coração para o Senhor. Corrija isso na sua vida. Olhe para as pegadas da igreja em Jerusalém, porque é através dessas pegadas que você vai encontrar o Senhor. Em 1904 ou 1905, um irmão chamado Evan Roberts, ele foi muito usado pelo Senhor. Só um pouquinho, irmãos, deixa eu tomar um pouco de água que a boca secou mesmo. Ele foi muito usado pelo Senhor. Ele não era um homem estudado.
Ele era um homem simples. Ele era um mineiro, um trabalhador jovem. Ele era jovem em uma mina. Antes do avivamento, ele orou por 10 anos por aquele avivamento. Esteve em todas as reuniões por mais de 10 anos. Sabe o que ele disse? Eu vou dizer aos irmãos, e vou falar bem devagar. Até podemos repetir, porque é muito precioso. Ele disse o seguinte: se o Espírito Santo vier naquela reunião e eu não estiver lá, perderei muito. Vou repetir. Se o Espírito Santo vier naquela reunião, aqui ou numa casa ou numa oração, e eu não estiver lá, perderei muito. Assim, ele, o Evan Roberts, não perdeu uma reunião. Então, o Senhor usou aquele vaso para trazer um avivamento chamado Wallace. Amados irmãos, nós temos que considerar toda reunião preciosa, porque nós não sabemos se amanhã ainda vamos ter chance. Como você pensa sobre as reuniões da igreja? Ela é um fardo para você? Ah, hoje tem reunião. Meu Deus, eu estou tão cansado. Ou ela é preciosa aos teus olhos? Ou ela é uma explosão de alegria em seu coração? Como você pensa sobre as reuniões da igreja? Se você pensa diferente disso, eu quero deixar um conselho. Te humilha na presença do Senhor. Clama ao Senhor para o Senhor renovar sua mente. Como não teremos alegria quando entendemos que Deus está presente nas reuniões que Ele convoca? Como desprezaremos? Como colocaremos nosso cansaço na frente, irmãos, de uma reunião com o Senhor, de orar na presença do Senhor? Lembra lá daqueles 120 no cenáculo? Por 10 dias eles permaneceram juntos em oração. Amém, irmãos? Vamos lá. Já estamos indo para o final. Em quinto lugar, irmãos, na igreja daquele tempo, a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo era muito evidente. Se lermos o capítulo 5 do livro de Atos, Ananias e Safira, eles quiseram enganar o Espírito Santo. Mas não somente isto. Há uma outra coisa lá muito perigosa. Eles também queriam ser louvados pelos irmãos e irmãs. Então, em secreto, eles guardaram algo para eles mesmos. Então veio a disciplina do Espírito Santo. Amados irmãos, a disciplina do Espírito Santo hoje não está evidente. Isto não é um bom sinal. Isso mostra a corrupção e a queda da igreja. Não é verdade? Irmãos, se a igreja de fato tiver a presença do Senhor e o Espírito Santo for de tal maneira evidente que limpe a igreja, ninguém ousa se mover incorretamente. Quando a carne apareceu lá na igreja em Jerusalém, a disciplina do Espírito Santo veio. Sem disciplina,
a igreja não pode ser a igreja. A igreja, em primeiro lugar, ela precisa de vida. E por isso ela necessita de disciplina. Hoje, a autoridade do Espírito Santo não está clara. É por isso que nós vemos muitos homens fazendo muitas coisas de acordo com aquilo que eles compreendem serem certas, irmãos. Serem certas. Amados irmãos, mas lá naquele tempo, no início da igreja em Jerusalém, esta não era a condição. A disciplina do Espírito Santo, diz a palavra, trouxe temor em cada alma, em cada coração. E a palavra de Deus se multiplicava e era propagada por todos os lados. Esta é a quinta lição que nós queremos aprender da igreja em Jerusalém. Finalmente, chegamos em Atos capítulo 6. O que acontece em Atos capítulo 6? Na igreja lá em Jerusalém, os 12 apóstolos eram responsáveis por todas as coisas. Eles não só ministravam a palavra de Deus, mas também cuidavam da dispensa. Os irmãos lembram disso, né? Já leram o livro de Atos, não é verdade? Eles cuidavam da dispensa. Por isso havia dificuldades, houve dificuldades entre eles. Deixa eu falar uma coisa aqui, para que nós tenhamos esperança. Irmãos, não tem igreja que não tenha dificuldades. Muitas pessoas, vou sair daqui, vou lá para outro, acho que vai ser melhor. Não, vou lá reunir com os outros irmãos, acho que vai ser melhor. Isso é um engano, irmãos. Não há localidade que não tenha dificuldades, mas lembre-se, as dificuldades, elas são oportunidades. Através das dificuldades, Deus nos traz para o seu próprio propósito. Porque a vontade do Senhor, irmãos, é que a sua igreja seja cuidada, não apenas por 12 homens. Porque a vontade do Senhor é que cada membro do seu corpo se levante e use o dom que Ele deu a cada um. Alguns pregam a palavra. Alguns cuidam da dispensa. Alguns dão um copo de água fria a alguém. Aqueles que pregam a palavra precisam ser cheios do Espírito Santo. Aqueles que cuidam da dispensa precisam ser cheios do Espírito Santo. Aqueles que dão um copo de água fria a alguém precisam ser cheios do Espírito Santo também. Todos os membros do corpo de Cristo têm que funcionar, irmãos. Esta é a vontade de Deus. Nem somente um pode somente receber e não dar. Os irmãos creem nisso? Não pode ser assim. Todos os membros têm que funcionar conforme a vontade do Senhor, conforme os dons que Ele deu a cada um. Por isso que nós temos aquela afirmação do apóstolo Paulo maravilhosa em 1 Coríntios. Quando nos reunimos, só 2 ou 3 têm alguma coisa. Não é verdade? Não é isso que vocês leem lá em Coríntios? O que vocês leram lá então? Quando nos reunimos, todos têm. Todos têm. Não é todos que vão falar ao mesmo tempo, disse Paulo. 2 ou 3 um encontro, mas todos vêm para o encontro com alguma coisa de Deus. Não vem aqui para receber aqui. Nós andamos com o Senhor. Quando nos reunimos juntos, todos nós temos, irmãos. Vocês nunca entraram numa reunião triste, com sentimento, Senhor, está difícil hoje. E alguém veio na tua direção, olhou nos teus olhos, não falou nada, só te deu um abraço. Tudo mudou em você.
Nunca experimentaram isso? Às vezes você veio com uma pergunta no teu coração, saiu de casa perguntando coisas para Deus, chega no encontro, vem alguém e diz: irmão, o senhor mandou falar isso. Esta é a igreja do Senhor, irmãos. Todos os membros têm que funcionar. Esta é a pegada do rebanho do Senhor. Irmãos, agradecemos e louvamos o Senhor. Hoje, se pudermos seguir o Senhor e trazer os problemas para Ele, através da solução destes problemas, Ele nos conduz, preste atenção, a uma mais perfeita realização da sua vontade. Não fiquem com medo por causa das dificuldades e dos problemas. Traga-os para Deus. Então seremos todos nós mais abençoados. Não é para nós ficarmos com medo, amedrontado. Temos que trazer para o Senhor. Porque através destes problemas, o Senhor nos conduz para o seu próprio propósito, irmãos. Como nós vemos no capítulo 6 do livro de Atos. Hoje, irmãos, nós tocamos nas pegadas da igreja em Jerusalém que ela deixou para trás. O meu desejo é que nós todos, ao seguirmos estas pegadas, encontremos o nosso Senhor Jesus, a quem amamos muito. Vamos ficar por aqui hoje. Amanhã daremos continuidade com a graça do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Quero, antes que os irmãos me perdoem e sejam pacientes por causa do horário. Amém? Pai, nós queremos te agradecer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela tua palavra, Senhor. Senhor, pode mudar tudo o que não estiver de acordo com a tua palavra em minha vida, Senhor, na vida dos meus irmãos. Senhor, nos atrai para ti nesta noite. Que tenhamos um propósito em nossos corações, firme propósito de seguir as pegadas da igreja em Jerusalém, porque nós queremos te encontrar. Tu és o amado da nossa alma. Tu és aquele que nós desejamos. Tu és aquele que temos a verdadeira comunhão, Senhor. Por favor, Senhor. Senhor, hoje eu quero te pedir algo em especial pela minha vida e pela vida desta igreja, desta assembleia. Nos dê a coragem do Espírito Santo para aquilo que tu ministrou no coração de cada um deles. Eles tenham coragem de mudar as coisas que precisam ser mudadas. Senhor, nós vivemos em tempos difíceis e de grande tribulação. Nós estamos sendo pressionados de todos os lados. Estamos sendo distraídos por todas as coisas. Nos dê sabedoria nesses dias para não nos ocuparmos tanto, Senhor. Senhor, eu lembro da tua palavra neste momento, quando o Senhor começou a convidar as pessoas para as bodas. Eles estavam tão ocupados e eles disseram não para ti. Uns por causa do trabalho, outros por causa da família, outros por outros motivos. Todos eles colocaram uma desculpa e não entraram nas tuas bodas. Por favor, Senhor, ajuda a quietar os nossos corações, para que consigamos ter tempo de sossego suficiente para ter comunhão contigo, Senhor. Se é fé que está faltando em nós, por isso estamos tão ocupados com o trabalho. Se é medo do futuro,
que temos que ter e ganhar mais dinheiro. Trata conosco, corrige o nosso interior, mas por favor, nos tira desta pressão, dessa escravidão deste século, Senhor. Tira-nos, Senhor, porque senão não conseguiremos viver esta verdade. Como conseguiremos estar juntos como igreja? Como conseguiremos perseverar na tua doutrina, na tua comunhão, no partir do pão e nas orações? Estamos sempre muito ocupados com muitas coisas. Muda isso em nós, Senhor. Nós queremos ter uma experiência diferente. Nós queremos ser como a igreja em Jerusalém. Senhor, queremos seguir estas pegadas que o Senhor nos revela na tua palavra. Nos dê coragem, Senhor. A coragem do Espírito Santo, a intrepidez do Espírito Santo, Senhor. Porque nós te amamos. Talvez muito de nós aqui presente não sabemos por onde ir, como fazer. Instrua-nos, guia-nos de acordo com a tua vontade. Senhor, tira todo o medo dos corações, medo que vai faltar coisas, medo que não vai funcionar tais coisas. Tu és a nossa fonte. Tu és aquele que deu o verdadeiro pão que desceu do céu, que dá vida ao mundo. Como diz em Romanos 8, aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará graciosamente todas as coisas com ele? Ah, Senhor, nós nos rendemos em tuas mãos e pedimos que o Senhor nos ajude, nos levante. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos, Senhor. Amém.